E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 2. Em algumas versões está o título As Bodas de Caná da Galileia. Em outras está Jesus transforma a água em vinho. Alguém tem essa versão aí? Jesus transforma a água em vinho? Amém? Depois nós vamos falar exatamente em cima daquilo que o Senhor está mostrando a nós. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: encha os potes com água. E encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. No 11 diz: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Gratos a Ti, porque, Senhor, nós já vimos muitos outros milagres. Vimos, Senhor Deus, o quanto o Senhor é poderoso. Mas nós também estamos aqui nessa noite, Pai, para declarar que só o Senhor tem poder de transformação. Nós podemos, Senhor Deus, fazer muitas coisas, mas a transformação real, só o Teu Espírito tem esse poder. Por isso, Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, para que tudo aquilo que precisa ser tocado, para que tudo aquilo que precisa ser transformado, para que tudo aquilo que precisa ser mudado dentro de nós, aconteça pelo poder do Teu Espírito e pela graça da Tua palavra. Assim nós oramos, Pai, e colocamos nossas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Queridos, eu vou começar pelo título. Não que eu coloquei, mas o título que está aí em algumas versões. Jesus transforma água em vinho. Eu quero te dizer nessa noite, querido, se você sair daqui sem lembrar de nada, lembre-se, Jesus tem poder de transformar a tua vida. Jesus tem poder de transformar aquilo que está dentro de você. Jesus tem poder para transformar teu casamento. Jesus tem poder para transformar aquilo que precisa ser transformado no seu trabalho. Jesus tem poder para ir e fazer aquilo que é necessário. Mas é necessário também convidar Jesus para a festa. Queridos, quando eu estava lendo, quando o Senhor vai ministrando, a gente vai lendo, e todos sabem que eu gosto muito de ministrar, versículo por versículo, é uma característica que eu particularmente tenho e gosto, e vejo o quanto cada um dos versículos desse texto fala conosco. Porque esse texto ele tem uma característica, primeiro que nós precisamos entender. A gente costuma ouvir, Jesus foi convidado para o casamento, como eu falei aqui, nós precisamos convidar, só que Jesus até então ele não tinha feito nenhum milagre. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que Jesus, para fazer o milagre, ele, antes de mais nada, ele precisa ser convidado, mesmo sem ter feito nada na tua vida ainda. Mesmo sem você ter entendido o plano da salvação ainda. Mesmo sem você ter permitido ele te tocar ainda. Por quê? Porque quando isso acontecer, aí é que a transformação acontece.
Nós não precisamos, querido, fazer nada de miraculoso, porque quem faz o milagre é Ele. O que nós fazemos é algo muito simples: convidar Jesus. Fazer com que Jesus faça parte da nossa vida. Fazer com que a gente entenda pelo texto, pelo que eu falei, começa pelo título. Jesus, tem coragem nessa noite você de dizer para o Senhor: Jesus, transforma o que precisa ser transformado em mim. Eu te permito, eu te convido a estar na minha festa, na minha vida, na minha história, porque eu sei que a partir de então o Senhor tem poder para transformar aquilo que precisa ser transformado. E esse milagre acontece exatamente numa festa. Acontece exatamente no momento em que as nossas, ou as preocupações dele, né, vão colocar para ali da festa, mas traz você para a história. Você, quando está numa festa, em geral, você não está preocupado, você está num momento de alegria, você está num momento de gozo, ainda mais num casamento, né? Aqui, eu particularmente, aqui nós já tivemos muitos casamentos, e eu fico olhando, cada um dos casamentos tem sua característica, né? Agora nós vamos ter da Sarinha e do Samuca, a gente vê como é que é cada característica, né? Vão lá, escolhe o que vai comer, escolhe isso, escolhe aquilo, escolhe a roupa das madrinhas, né? O padrinho, a gravata tal, enfim, cada detalhe. E eu fico entendendo aqui, querido, como é que foi em relação a esse casamento, porque não foi diferente. Eles fizeram conta, disseram quantas pessoas vão vir, né? A gente está planejando o churrasco, a gente já está pensando quantas pessoas vão, imagina uma festa de casamento, quantas pessoas vão estar, o que vai acontecer, e ali foi sendo tudo planejado, ali foi sendo colocado tudo no sentido de que a festa era para ser um sucesso, e vinho, né, é importante colocar isso para os irmãos que estão nos ouvindo, né, o vinho era o principal elemento de uma festa judaica, naquela época. O vinho simboliza alegria, e não poderia faltar, porque se faltasse, se você fizer uma festa hoje em média dura 4, 5 horas, é um período de festa hoje, nossa, né, na nossa cultura. E em 4, 5 horas, é muito comum você ter um tempinho que a gente fica ali curtindo um ao outro, né, aquele bate-papo, a gente chega na festa, a gente olha para a ornamentação, não é isso? A gente olha como está bonito a mesa dos doces, a mesa do bolo, né? A gente olha como é que está a questão do altar, como é que vai ser as coisas. Aí daqui a pouco a gente olha para a roupa das madrinhas, mas está na expectativa da roupa da noiva, né? Porque é sempre a principal da festa, né? E ali a gente vai vendo cada detalhe, mas quando chega 20 minutos, meia hora de festa, você já está assim: cadê os salgadinhos? Cadê a comida? Cadê o refrigerante? Cadê a água? Senão a festa fica muito seca, muito fraca, não é isso? Mas é interessante que para os judeus eram 7 dias de festa. Amado, 7 dias de festa. E não podia faltar o salgadinho, o bolo, o refrigerante e para eles ali o vinho. Porque o vinho era o principal. O vinho era que ia dar o tom da festa. E aí eu estou aqui só trazendo uma introdução para você entender a importância desse milagre, a importância desse momento. Que ali acontece que o vinho acaba. E ali Maria imediatamente fala com Jesus: acabou o vinho. Ele fala: que tenho contigo, né? Chega na minha hora. Mas Jesus vai lá e transforma a água em vinho e o milagre acontece. Amém? O contexto do texto é esse. O contexto é simples. Não tem vai para lá, vem para cá. Não, o contexto é esse. Acabou o vinho e o vinho não tinha onde buscar. E ali Jesus faz algo que só ele poderia fazer. Amém? Esse é o contexto. Mas agora nós vamos para aquilo que o Senhor colocou. E eu quero dividir com os amados. Eu quero que os amados comecem a entender a importância. Porque, conforme eu estava falando ali, a Bíblia diz assim, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, ou seja, Maria.
Maria, querido, vai ser essencial nesse milagre. Maria vai ser alguém muito importante. Por quê? Porque Maria vai perceber que o principal tinha acabado. Alguns estão na festa, não estão percebendo. Por quê? Porque ainda tem um pouquinho, então ele está achando que o garçom está demorando. Vamos pensar assim. Mas acontece que o garçom não poderia voltar e trazer exatamente aquele elemento, porque acabou o vinho. E Maria vai perceber isso. Então eu gostaria que você também prestasse atenção nesse detalhe. Na atenção de que Maria vai perceber isso. Amém? E a Bíblia vai nos mostrar assim. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Jesus também foi convidado. Querido, você pode convidar pessoas que você ama para o seu casamento. Você pode convidar muitas Marias para o seu casamento. Você pode convidar e deve convidar pessoas que você ama, pessoas que estão próximas, né? Pessoas que você sente alegria de participar daquele momento. Mas você não pode deixar de convidar Jesus. Você pode convidar e deve, volto a dizer, convidar aquele seu amigo do trabalho, deve convidar seu amigo da igreja, deve convidar os pastores. A gente gosta de festa. Da Sarinha, a gente vai fazer um negócio aqui, mas a gente não vai poder estar todos, né? Mas glória a Deus por isso. Mas eu quero que você entenda, Jesus não pode faltar na sua festa. Jesus, ele é essencial na sua festa. Jesus deve e precisa ser essencial na sua vida. Ele precisa ser essencial no seu casamento. Ele precisa ser essencial nas coisas que você coloca a mão para fazer. Ele precisa ser essencial na sua empresa. Ele precisa ser essencial no seu trabalho. Ele precisa ser essencial em tudo que você fizer. Porque ele precisa ser convidado. Jesus precisa ser convidado para a sua festa. Jesus precisa estar aonde você está. E é interessante que a gente tem o hábito de só convidar Jesus na hora dos problemas, na hora das broncas. Tem gente que fala assim, eu vou viver na minha vida. Aí tropeçou, está doendo, Jesus tem misericórdia. Está vivendo o seu trabalho como se não houvesse amanhã. Mas aconteceu um problema no trabalho, começou a história de que vai passar uma barca, começou a história de que as coisas estão difíceis, aí você vai, Senhor, tem misericórdia, sou teu servo, sou dizimista, sou isso, sou aquilo, não esquece de mim não, Senhor, deixa eles, mas eu só cuido. Tem pessoas que vai levando o seu casamento, na primeira crise, Jesus, o senhor não está vendo esse homem aí não? Mas a gente precisa entender, querido, que Jesus também precisa ser convidado nos momentos de alegria, nos momentos de festas, no momento em que está tudo bem. Por isso é que Jesus precisa fazer parte do teu casamento e não estar no momento. Jesus precisa ser alguém que tem que fazer parte do seu dia a dia e não ir naquele momento de desespero. Não ir no momento em que as coisas estão difíceis, agora eu vou orar. Agora, se o senhor vai ver 7 dias de jejum, vou orar pelo menos 2 horas por dia. Passou o problema, resolveu, agora, o senhor fica aí, aguarda que daqui a um tempo pode ser que eu precise do senhor de novo. E vai viver na sua vida. Não pode ser assim, querido. Nós precisamos convidar Jesus para todos os momentos bons. Jesus precisa fazer parte quando você está com saúde também. Jesus precisa fazer parte da sua vida quando você está num momento alegre também, numa festa. Amém? Então Jesus precisa fazer parte da sua vida. E aí a gente vai entender como é que isso acontece. Porque é nesse momento de alegria que surge o problema. É no momento de festa que surge o problema. É no momento em que estavam todos despreocupados com qualquer coisa. Mas aí aconteceu um problema. E aí a pergunta que eu faço, Jesus é alguém que faz parte da sua vida? Ou Jesus é alguém que você ainda vai ter que mandar chamar? Jesus é alguém que está perto? Ou Jesus é alguém que você vai ter que mandar dizer, olha, meu servo está doente. Olha,
está enfermo aquele que tu amas? Qual parte? Aonde está Jesus na sua vida? Aonde está Jesus na tua festa? Jesus é aquele que recebe a honra ou Jesus é aquele que é colocado de lado e fala assim, fica aí, não aparece agora não, porque agora eu estou com meus amigos. Em que lugar está Jesus na sua festa? Porque é interessante, querido, alguns estudiosos acreditam que aquela festa era de um parente de Jesus. Existem alguns estudiosos que dizem que aquela festa era de alguém muito próximo a Jesus. E por que isso? Porque a primeira a se incomodar foi Maria. E aí eu pergunto a você, se isso acontece na sua vida, sabe o que Maria podia fazer? Maria podia dizer assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Maria, quando chega e se dirige a Jesus, diz assim, ó, Jesus, acabou o vinho, é como se ela estivesse dizendo, Jesus, o que nós vamos fazer? Jesus, nós vamos permitir que isso fique desse jeito? Jesus, o que nós temos como resolver esse problema? Jesus, você sabe que não pode faltar vinho. Mas eu te pergunto, Jesus foi chamado antes para organizar a festa? Certamente não. Jesus foi convidado ou chamado para ser alguém que ia calcular o número a quantidade de vinhos para a quantidade de pessoas que era necessária naquela festa? Não. E aí Jesus responde o quê? Mulher, o que tenho eu contigo. É como se ele estivesse dizendo assim, esse problema quem fez não fui eu. Quem causou não fui eu. Você já começou a imaginar, ou já pensou nisso? Jesus não tinha sido responsável por aquele problema. Isso trazendo para as nossas vidas, quantas vezes nós é que causamos o problema e depois perguntamos, Jesus, você não está vendo? Quantas vezes você escolhe a namorada que quer, casa com a pessoa que você quer, você ouve diversas vezes o Senhor dizendo para você, não é essa, não é esse, não é assim, não é por aí, não vai para esse trabalho, não começa por aqui, não faz isso, mas você quer. E aí me faz lembrar o quê? Adão. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Sabe o que é isso? Eu e você, às vezes, queremos colocar a culpa em Deus. Na verdade, naquilo que é responsabilidade nossa. Eu e você tentamos empurrar para Deus aquilo que é um problema nosso. Aquilo que nós causamos. Aquilo que nós escolhemos. E agora as nossas escolhas estão trazendo consequências desagradáveis. Às vezes, querido, nós vemos pessoas dizendo assim, ah, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou pular fora. Às vezes, você não está afim de lutar pelo casamento, aí fala assim, eu vou pular fora do casamento. Ainda a culpa é Jesus. Você, às vezes, quer pular fora de uma situação, a igreja, as coisas estão acontecendo, e você fala assim, mas acontece que isso eu não concordo. Aí você sabe o que você faz? Eu vou embora, não tem nada a ver com isso, eu não sou pastor da igreja. Imagina se o pastor Pedro fala assim, eu também não tenho nada a ver com isso, não, a igreja é sua, senhor. Às vezes, querido, nós tentamos empurrar para Deus o problema que é nosso, e o que é pior, ao invés de estarmos na frente para resolver, a gente simplesmente pula fora. Se Maria tivesse pulado fora, tivesse saído, simplesmente esse milagre não teria acontecido. Se Maria dissesse, eu não tenho nada a ver com isso, simplesmente esse milagre não teria entrado na história. Se Maria não tivesse se colocado ou ido direto a quem pode resolver, o problema estaria feito e não haveria solução. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando tiver um problema, mesmo que não seja dele, ele te ajuda a resolver, porque ele te ama.
mesmo quando você é o causador desse problema, mesmo quando a sua escolha é que traz o problema, o Senhor tem misericórdia e diz, mesmo assim, eu fui convidado, eu vou resolver. É o que acontece, querido. Jesus foi convidado. E quando Jesus está numa festa, está numa vida, está numa história, essa história tem que ser mudada de fracasso para sucesso. A água tem que ser transformada em vinho, querido. Um problema tem que surgir para que o Senhor possa resolver. Mas Ele quer que eu e você não venhamos pular fora do problema. Ele quer que eu e você venhamos enfrentar o problema e falar, Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Senhor, mesmo eu não tendo te convidado ou te chamado antes, no sentido de me ajudar a planejar, me ajuda a mudar. Me ajuda a transformar água em vinho. Me ajuda a transformar a história desse homem que está comigo há quantos anos. Me ajuda a mudar a história dessa mulher que está comigo há quantos anos. Me ajuda a mudar a história do meu filho, em que eu fui culpado, porque muitas das vezes ele disse, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ir para a casa do Senhor, e eu aceitava, coitado do meu bichinho. Coitado do meu filhinho. Algo que eu e você causamos, mas agora eu e você temos como solucionar. Senhor, entra na história. Entra nessa história, porque o Senhor pode mudar. O que eu quero te dizer com isso? Ainda há tempo de resolver esse problema. E a solução não é pular fora. A solução não é se separar como o mundo diz. A solução não é ignorar, largar teu filho por aí como o mundo diz. A solução é, Senhor, ainda há tempo, dá a mão ao seu filho e diz, Senhor, vamos para casa, meu filho, vamos para a casa do Senhor, porque lá Jesus vai mudar a tua história. Mas eu não quero, mãe, mas agora eu quero que você queira, porque ainda você está sobre o meu comando. Dá a mão a ele e diz, vamos para a casa do Senhor. E creia que o Senhor vai transformar a água em vinho. Aí meu marido não quer ir, aí fica mais difícil, né? Mas o que é que você pode fazer? Senhor, no joelho, eu vou trazer meu marido para a tua casa. Há tempo de mudar histórias de casamento. Há tempo de mudar histórias de vidas. Porque o Senhor está nessa festa. Porque o Senhor foi convidado, querido. Não pule fora. Não saia. Não aceite essa decisão. Faça como Maria. Leva para Jesus o problema. Faça como Maria, querido. Mesmo que ele te diga, ainda não é chegada a minha hora. Se você ouvir isso do Senhor, deixa eu te dar uma boa notícia. Não significa que o problema não vai ser resolvido. O que acontece é que você vai ter que esperar mais um pouquinho. O fato de Jesus dizer, ainda não é chegada a minha hora, não significa dizer que ele não vai resolver, mas significa dizer, aguenta, suporta mais um pouquinho esse processo, porque eu vou resolver. Pode parecer tarde, como era parecido para Lázaro, mas vai chegar o tempo em que ele vai ressuscitar mortos. Pode parecer que não tem mais tempo, mas o Senhor vai fazer algo. Porque ele é fiel. E ele foi chamado. E o problema foi levado a ele. E Jesus não é daqueles que quando o problema chega para ele, ele fala, não tenho nada a ver com isso, e simplesmente ignora. Ele fala, ainda não é chegada a minha hora. Mas, já que você me trouxe o problema, vamos resolver juntos? Vamos resolver juntos? Eu faço a minha parte, Jesus dizendo para nós, e você faz a sua. E aí, Maria, numa revelação do Espírito tremenda, é lindo demais isso, querido. Olha o que a Bíblia diz. Então ela falou aos serventes, fazei uma parte do que ele vos disser. Não é isso? O que está escrito? Tudo. Aqui está um dos segredos para a tua vitória. Você não pode fazer uma parte.
Você não pode fazer o que te interessa fazer. Você não pode fazer o que te importa fazer. Você tem que fazer tudo que ele vos disser. A Bíblia diz para nós em Josué 1:8 que quando ali o Senhor está dando instruções a Josué, né? Não temas, segue adiante, vai para onde quer que eu for, mas fala assim: pega a palavra da lei, pega tudo, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e fazei tudo quanto nela estiver escrito. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Você que é uma instrução para a sua vida, faça tudo que está nessa palavra. Faça tudo o que ele vos disser. Eu não sei o que fazer. Busca a resposta no Senhor, na palavra. Busca a resposta aonde você não vai ter dúvida, porque o Senhor vai te dar a palavra. E é interessante que na Bíblia tem momento que ele manda ficar e tem momento que ele manda sair. Mas quando o Senhor confirma, ele vai dizer se é para ficar ou se é para sair. É interessante que tem hora que o Senhor manda entrar e tem hora que ele manda sair. Então, tem hora que ele vai te instruir para ficar e tem hora que ele vai te instruir para sair. Mas o importante, faça tudo o que ele vos disser. Faça tudo o que ele vos disser. Para de querer obedecer pela metade. Para com essa história de que você só obedece até onde você quer, porque você foi mimado e criado desse jeito. Eu faço o que eu quero. Ainda faz biquíni, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim, quem manda sou eu. Pastor não tem nada a ver com a minha vida. Nós, eu fico com a palavra do meu pastor, a gente só instrui. Quem toma as decisões, cada um. Na psicanálise a gente aprende, né, que quando a gente está atendendo alguém, essa pessoa pergunta assim: o que devo fazer? Sabe qual é a resposta do psicanalista? Né, do psicólogo eu não sei, que eu não sou, né, nem psiquiatra, mas psicanalista, eu e pastor nos formamos, a gente aprendeu. A sua resposta é o silêncio, que quem toma a decisão é o paciente, é o cliente. Ele é que toma a decisão. O que devo eu fazer? Você sabe o que deve fazer. Você sabe o que deve fazer. Faça tudo o que ele vos disser. Você sabe qual é a solução para o seu casamento. Faça tudo o que ele vos disser. Você sabe qual é a solução para que seu filho, sua filha queira vir à casa do Senhor. Faça tudo o que ele vos disser. Você sabe como resolver o problema lá no seu trabalho. Faça tudo o que ele vos disser. Para de achar que tem que ser do seu jeito. Mas sempre foi do meu jeito. Mas do seu jeito acabou o vinho. Mas do seu jeito nem sempre vai ser bom. Mas do seu jeito nem sempre você vai ter a solução. Agora, se você obedecer, o milagre vai acontecer também. Louvado seja Deus. Deixa ele resolver o seu problema, querido. Deixa ele resolver o seu problema. Faça como Maria. Leve para ele e diga: agora faça tudo o que ele vos disser. Faça tudo o que ele vos disser. E a Bíblia vai nos mostrar assim: estavam ali 6 talhas de pedra. 6 talhas de pedra. 6, na Bíblia, é o número do homem. 6 é o número do homem. Estavam ali 6 talhas usadas para purificação, ou seja, haviam, imagina aqui, um vaso com água usado para purificação. Um vem, coloca a mão, lava o pé. O outro vem, bota a mão, lava o pé. O outro vai, lava a mão, lava o pé. Eu fico imaginando como é que estava essa água. Maravilhosa, né? Essa água, uma coisa é certa, não tinha dengue, porque limpa ela não estava. As águas, querido, usadas, as talhas ali eram usadas para purificação. As talhas ali eram usadas para limpar, para você entrar na festa, para as pessoas participarem da festa, estavam ali. E é interessante que eram 6 talhas, vezes o número de metretas, 2 ou 3,
Você calcula ali entre 80 a 120 litros. Então, podia ter entre 480 até 600 litros. Bastante, né? Mas é interessante que o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que havia ali aquelas 6 talhas que os judeus usavam. E Jesus disse algo tremendo. Primeiro eu quero fazer uma observação. 6 talhas. Jesus podia procurar outra coisa para usar. Sabe o que Jesus podia procurar para usar para o milagre? Um restinho de vinho que tivesse em algum cálice. Jesus não podia procurar um pouquinho de vinho que tivesse ainda em alguma garrafa. Devia ter alguma garrafa perdida, porque sempre tem uma garrafa perdida por ali. Jesus podia procurar, mas acontece que o que Jesus viu disponível? 6 talhas. Sabe o que eu quero te dizer? Que o Senhor vai usar o que você permitir que Ele faça e use como disponível na tua vida. O que está disponível na tua vida para o Senhor usar? A Bíblia diz que o menino ousou permitir ser usado 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz para nós, lá na viúva, na história de Eliseu, que ela permitiu usar o quê? Um pouco de azeite. O que você tem permitido o Senhor usar na tua vida? O que está disponível, às vezes colocado no canto, às vezes já com tudo impuro, às vezes tem alguma coisa dentro de você que está muito impuro, mas é isso que o Senhor quer mudar. É exatamente algo que está impuro em você que o Senhor quer usar para mudar. É exatamente algo que ninguém mais acha disponível ou acha possível, é que o Senhor quer fazer. Sabe aquilo em que você está usando ou tem sido usado para o pecado? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É exatamente isso em que você tem sido motivo de vergonha, é que o Senhor quer mudar, transformar, para Ele usar, para Ele mudar, para Ele transformar. Jesus não transformou vinho em mais vinho. Jesus não transformou um pouco de um vinho ruim em um vinho bom. Jesus transforma água em vinho. E não era qualquer água, eram águas sujas. Você acha mesmo que aqueles homens despejaram o que tinha de água para encher novamente? Eu duvido. Pela quantidade, pelo tempo, pelo peso, pela dificuldade, eles simplesmente encheram as talhas. Olha o que a Bíblia diz para nós. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. Presta bem atenção. Quando eu estava lendo, me fez lembrar da história daquele rei, em que Eliseu falou para ele assim: pega as flechas e lança. Ele pegou e fez o quê? Lançou uma, lançou 2, lançou 3, e a Bíblia diz que ele parou. Quando ele parou, o que Eliseu faz? O que você fez? Você lançou só 3. Se tivesse lançado 6, 7, 5, 6, 7, a vitória seria completa. Parece que aqueles homens estavam conhecendo esse texto na ponta da língua e devem ter lembrado: eu não posso encher a talha só um pouquinho. Um pouco já está. Ainda tem um pouco dessas águas sujas aqui. Mas a Bíblia diz que eles encheram até o talho. Encheram até a boca. Sabe o que eu entendo com isso, querido? O que você quer? Um pouquinho de milagre ou um milagre por completo? Porque se ele só enchesse um pouquinho, sabe o que iria acontecer? Só ia ser transformado um pouquinho. Se ele só tivesse enchido 20 litros, só ia ser 20 litros. Ah, vou encher as 6, mas só vou encher um pouquinho. 20 litros, vezes 6, 120. Deve dar para mais 1 ou 2 dias, não sei. Às vezes, querido, o Senhor está doido para completar a obra na tua vida, mas você só tem permitido Ele encher um pouquinho. Você só tem enchido um pouquinho.
Quer ser cheio? Eu quero ser cheio do Espírito. Então busque até ser cheio a ponto de transbordar. Nós falamos que esse ano é ano de transbordar de Deus. Mas você quer transbordar, que você quer receber o transbordar de Deus, mas está raso, mas só tem um pouquinho em você, o Senhor só vai transformar um pouquinho. Você está disposto? Você está disponível na mão do Senhor para o Senhor transformar por completo? Você está disponível para o Senhor mudar até a boca, a ponto de transbordar? Você pensa na sua história. Pensa o que precisa ser mudado em você. Obedeça, querido, por completo. Primeiro ele recebeu a ordem, fazei tudo o que ele vos disser. E quando ele mandou encher, ele não especificou encher até a boca. Ele só falou, enchei as talhas. Aqueles homens podiam falar assim, tá bom até aqui, né? Vai encher água para quê? Já estão todos purificados? Eles não sabiam o que Jesus ia fazer. Você não sabe o que Jesus vai fazer na tua vida. Então se purifique por completo e encha por completo a sua vida. Pastor Pedro falou aqui na semana passada, às vezes você está olhando para a pessoa que está do seu lado, talvez você esteja olhando para os amados, me permita, que entraram aqui hoje pela primeira vez, dizendo assim, são mais uns irmãos, talvez eles sejam usados de maneira tremenda e abundante, a ponto de transbordar e encher outras vidas. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio, querido, que talvez a pessoa que você olha para o lado e que talvez ignore, talvez a gente olhe uma missionária que é de longe, ou que está longe, né? Mas que hoje está pertinho de você, e você acha, não, está aqui no meu convívio, é alguém comum aos teus olhos, mas se está permitindo ser cheio até transbordar, o Senhor vai usar de maneira tremenda naquele lugar. Sua vida não é diferente. A sua vida não é diferente. Permita-se encher até a ponto de dizer, já está até aqui. Porque quem faz transbordar é o Senhor. Quem faz encher a ponto de transbordar é o Senhor. Mas você precisa ser cheio. E como é que você é cheio? Lendo. Como é que você é cheio? Buscando. Como é que você é cheio? Orando. Como é que você é cheio? Jejuando. Ou seja, você sabe o que precisa ser feito. Se purificando. Mas sabe esse pecado que se tem de estimação? Tem gente que tem pecado de estimação. É o meu pecado de estimação. Esse eu tento, mas de vez em quando ele está aqui, é o meu pecado de estimação. Eu vou cuidando dele direitinho. Ele está aqui, faz mal a ninguém. É ele que o Senhor quer dizer assim. Esse teu pecado de estimação. Coloca, enche até a boca, que agora eu vou transbordar. Mas permita-se estar na mão do Senhor. Permita que as talhas, apesar de serem suas, quem vai fazer o milagre é o Senhor. Apesar das talhas serem suas, ou serem as suas vidas, né? Cada um de nós significamos essas talhas, nós precisamos dizer, Senhor, o que tu quer fazer? Eu vou encher. Agora, o Senhor sabe que a água está misturada. A água tem algumas coisas que não são muito do teu agrado. Mas o Senhor diz para mim e para você, quem tem poder de purificar sou eu. É o meu Espírito, é a minha palavra. Já estáis purificados pela minha palavra. Essa palavra tem poder de te purificar. Essa palavra tem poder de te limpar por completo. Essa palavra tem poder de mudar a tua história de uma maneira que você vai dizer, ei, eu era mesmo assim? Você já olhou para a sua história passada? Você já olhou para quem era você antes de conhecer Jesus, de entregar a sua vida a Jesus? Eu sempre falo, querido, eu sem Jesus eu sou um perigo. Eu sem Jesus só misericórdia. Você pode ter certeza que você sem Jesus não é diferente. A gente sem Jesus é capaz de matar e morrer.
A gente sem Jesus é capaz de muitas coisas. Por isso é que a gente precisa tanto dele. É por isso que a gente precisa convidar ele para as nossas vidas. É por isso que a gente precisa convidar ele para fazer parte. Porque aí, quando ele fala assim, enchei, aí, meu amado, as pessoas vão se surpreender, porque o vinho novo é muito melhor. As pessoas vão se surpreender, porque o que Deus vai fazer na sua vida vai impactar outras, vai abençoar outras, vai alegrar a vida de outras, vai trazer festa de uma maneira em que as pessoas vão ficar o quê? Surpreendidos. Vão ficar estarrecidos. Ei, esse era mesmo aquele homem? Essa era mesmo aquela mulher? Mas você permitiu que as talhas fossem cheias? Você permitiu que as talhas fossem cheias? E aí, querido, o milagre acontece. Jesus lhe disse, encher de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Esses servos são muito obedientes, querido. Encheram totalmente. E aqui vem o detalhe do milagre. Até aqui alguma coisa aconteceu? Até aqui alguma coisa tinha sido motivo daqueles homens levarem com fé, com alegria, a água que tinha sido transformada? Então, não. Eram apenas água. Mas é interessante, querido, que aqueles homens primeiro obedeceram a um Jesus que não tinha feito nenhum milagre até então, mas obedeceram. Eram serviçais, fiéis, obedientes e encheram. E não satisfeitos, encheram até a boca. Encheram por completo. E agora Jesus diz assim, eu acho lindo isso. Então lhes determinou. Jesus não pediu. Jesus mandou. Esse negócio de Jesus pede para você não está certo, não. Se você crê nele como Senhor da sua vida, ele determina, ele manda, ele não pede. Você consegue entender isso? Que você precisa entender isso? Ah, ele é meu Salvador, sim, mas ele não é meu Senhor? Se ele é meu Senhor, ele não pede, ele manda. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Pegaram a água, vou beber um pouquinho aqui. Pegaram a água e levaram até o mestre-sala. Era água ou era vinho? Água. Era água. Pegaram a água e levaram até o mestre-sala. Está ali. Jesus está aqui. Fez o milagre? Não, fez nada. Só mandou ele encher. Encheram. Agora falou assim, pega e leva para o mestre-sala. Eles fizeram, obedeceram. Pegaram a água, foram levando. Me permita. Foram levando. Então, o mestre-sala, tendo provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde... Calma aí. Provou a água transformada em vinho. Mas Jesus, quando mandou eles tirar aqueles, era água. Quando chegou lá, vinho. Sabe o que é que eu entendo com isso? Sabe qual é a hora da transformação? É no processo. Sabe qual é a hora do milagre? É no processo. Sabe qual é a hora que o Senhor vai fazer algo na tua vida? É no processo, querido. O processo precisa ter fé de levar a água. E quando chegar na vida de outra pessoa, vai ser vinho. Se você olhar humanamente, nós estamos usando um dia de ceia. Para eu pensar em transformar água em vinho, eu no mínimo vou espremer a uva, misturar para transformar numa água mais ou menos com gosto de vinho. Mas quando você crê que o Senhor está na tua vida e que você está passando por um processo de fé, de milagre, quando você chega até a vida de outras pessoas, essa água que antes era apenas água, aquilo que outrora na tua vida eram águas sujas, águas que tinham sido contaminadas pelas impurezas, o Senhor transforma em vinho.
capaz de curar, capaz de limpar, capaz de mudar, capaz de purificar, capaz de transformar. A ponto daquele homem dizer: antes todos levam o pior vinho, todos oferecem o melhor, aliás, para depois oferecer qualquer um. Mas olha, querido, o que você tinha antes não era bom, o que você tinha antes realmente não era o melhor, mas agora com Jesus, a tua vida, querido, só tem o melhor para ser oferecido. Agora com Jesus, a tua vida não é mais água, mas é vinho, é alegria, é gozo, é paz, é saúde, é felicidade no casamento, é certeza de que as coisas vão ser resolvidas. O mestre Sala, querido, ficou surpreso, ficou estarrecido. A Bíblia diz que ele ficou sem saber. Todos costumam oferecer primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Eu quero declarar em nome de Jesus que o melhor vinho na tua vida vai vir agora. Eu quero declarar na tua vida, recebe aí, querido, que o melhor vinho de Deus na sua vida, para a vida de outras pessoas, vai ser agora, porque esse é o detalhe. Você não recebe, não transforma, não é transformado para você mesmo, você é transformado para abençoar outros. Sabe quem bebeu daquele vinho? Todos que estavam na festa. Sabe quem é que vai se alegrar com a tua vida transformada? Toda a tua família, todos no teu trabalho, todos na igreja, todos aonde você estiver, porque essa alegria vai ser transformadora. Essa alegria vai ser algo que todos vão notar, todos vão perceber, todos vão olhar para a tua vida e vão dizer: mas não era esse o fulano que fazia isso, fazia aquilo? E você vai dizer: era eu mesmo. Mas o Jesus transformou a minha água impura, aquilo que era impuro em mim, em água, agora em vinho novo. O melhor vinho. Tua vida vai ser capaz de abençoar outros, querido. A sua vida vai ser capaz de fazer com que outras pessoas sejam impactados, abençoados, alcançados. Sabe a restauração do teu casamento? Todo mundo já achava que não tinha mais jeito, mas agora vão dizer: vocês estão bem, vocês estão felizes, vocês estão sempre sorridentes um para o outro. O que é que houve? Você vai dizer: o vinho novo é melhor. O vinho novo é melhor. O vinho novo é muito melhor, querido. Esse vinho que o Senhor tem feito na minha vida é muito melhor. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: mas você era até que uma pessoa tranquila, não tinha muita coisa, mas agora você tem algo especial. E você vai dizer: é o vinho novo, é o Espírito Santo na minha vida, é a presença de Deus na minha vida. Agora não é mais água, agora é o Espírito Santo. Agora é um vinho novo, agora é um vinho novo, agora é um vinho novo. Aleluias. E a Bíblia vai dizer que ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu quero declarar em nome de Jesus que quando você estender a sua mão para orar por alguém, como você agora tem vinho novo, pessoas serão curadas, pessoas serão impactadas, pessoas serão tocadas pelo Espírito de Deus. E sabe o que vai acontecer? A glória de Deus vai se manifestar através da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, querido.